com seus olhos fechados, vá além agora. Arranque a palavra que o Senhor quer dizer ao seu coração nessa manhã. Sem medo, sem ressalva, sem nada. Irmãos, nós não somos nada e precisamos ter consciência disso. Se não somos nada, não temos nada a perder. O diabo é que nos engana, dizendo que nós somos ou temos alguma coisa. Até o dia que você adoece, aí você percebe que você não é nada. Eu quero que você tenha um momento de consciência espiritual agora, para que você não tenha medo, para que você não tenha nenhum tipo de ressalva. Deixa o Senhor ministrar no seu coração nessa manhã ainda. Tem muito mais para ser derramado sobre nós nesses dias, amém? Tem muito mais para ser derramado sobre a sua vida nesses dias. Espírito Santo. Que todos os corações, sem exceção, estejam livres aqui nessa manhã, para receber do céu o que o Senhor tem para dar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Atos 18. Estava orando essa manhã e o Espírito Santo mudou tudo que eu ia falar, irmãos. E eu acho muito bom isso. É por isso que eu já não gosto de preparar palavra nenhuma. Mas eu fui teimoso e preparei uma palavra e ele mudou. E eu entendi quando o Joné estava ministrando aqui. Por que Deus mudou? O Espírito Santo, através do entendimento que você vai ter agora, bem simples, Ele vai pôr fogo no seu coração ao você sair daqui. Você será incendiado. Pastor, eu já fui incendiado. Não há limites para o que Deus pode fazer, irmãos. Amém. Atos 18, a partir do 24. A última vez que eu ministrei essa palavra foi quando o Gustavo deixou a igreja de São Simão. Você lembra? Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Qual é o nome dele? Homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Diga comigo, apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos, e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário,
nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Ele, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Traz a sua atenção para mim, em nome de Jesus. Ontem eu comecei a ministração do louvor falando sobre algo que Deus ia fazer aqui nesses dias, e eu resumi numa palavra chamada resgate. Amém? Resgate por quê? Porque a igreja brasileira especificamente é uma igreja que já recebeu demais de Deus. E como já foi dito aqui, tem sido dito, nós não precisamos de algo novo. Nós precisamos apenas dar uma resposta nova ao Senhor. Amém? Já foi dito isso. E eu particularmente me converti em 2002 e eu fui fruto de um avivamento que aconteceu no Brasil. E como na época não havia internet, eu acredito até que esse avivamento foi a nível global. E esse avivamento, especificamente falando do Brasil, ele trouxe palavras e diretivas muito claras para a igreja brasileira. E uma das diretivas, parte das diretivas, que seria talvez o ápice dessa diretiva, se chama confins da terra. Diga comigo, confins da terra. Amém? E eu quero ministrar isso no seu coração nessa noite, por quê? Porque aqui nós temos um povo mais antigo, mas nós temos aqui uma geração nova, Gustavo. Uma geração que precisa receber o que nós recebemos. Uma geração que precisa aprender o simples que nós aprendemos naquele tempo. A geração atual, ela está nascendo assim como nós um dia nascemos. E ela precisa aprender o A, E, I, O, U do Evangelho, que é poderoso tanto quanto o A, B, C, D, E, F, G, H. Amém, irmãos? E é isso que eu quero trazer para o seu coração nessa manhã. Como geração nova que o Senhor está levantado. Então, preste atenção, o Senhor, Ele vai trazer aqui um resgate para nós mais antigos, mas vai trazer algo novo também para a geração que está nascendo aqui nessa manhã. Nessa manhã. Amém? Vamos contextualizar o que nós lemos aqui. A Bíblia está falando aqui em Atos dos Apóstolos sobre um homem chamado Apolo, que era discípulo de Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo. Amém? Então Paulo discipulou Priscila e Áquila discipulou Apolo. E é muito importante nós entendermos o contexto, porque diz que Apolo era um homem eloquente nas suas palavras. Ele, quando pregava, quando falava, ele tinha poder, saía dele uma capacidade de persuasão para convencer as pessoas, como está escrito no verso 28, que Cristo é Jesus. Amém? E aqui no verso 28, ele convencia publicamente os judeus. E convencer judeu que Cristo é Jesus não é fácil não, meu irmão. Então Apolo tinha uma capacitação sobrenatural de Deus. Porém, Apolo era alguém limitado. Era alguém que conhecia o batismo de João. Amém? E o batismo de João é a primeira etapa nossa como homens e mulheres de Deus. Porque é através do batismo, através de nós sermos imergidos na água, é que nós confessamos publicamente a nossa fé em Cristo Jesus e dizemos para o mundo: eu nasci de novo. Quantos estão comigo nessa manhã? E Apolo, apesar de ser todo eloquente, ele era apenas batizado no batismo de João, porque está escrito aqui no verso 25, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus, só que ele conhecia apenas o batismo de João.
Amém? E aí, continuando, contextualizando aqui, no capítulo 19, já acontece um pouco diferente, porque aí Paulo chega à cidade de Éfeso, onde Apolo estava. Apolo tinha saído da cidade, e depois Paulo chega. Ao Paulo chegar, encontra um povo que tinha ouvido a pregação de Apolo e estava convencido. Por quê? Porque até então ficou muito claro no verso 28 que através da pregação de Apolo havia um poder de convencimento muito forte, a ponto dele convencer publicamente os judeus. Quantos estão comigo? Só que Paulo, ao chegar e ver esses irmãos convencidos, diga comigo, convencimento é na mente, ok? Paulo pergunta para eles, como se ele falasse assim: maravilha, eu vi que vocês estão convencidos e estão até empolgados na alma, mas deixa eu te perguntar uma coisa: vocês conhecem o batismo no Espírito Santo? Todo mundo estranhou e disse para ele: nem ouvimos falar disso. Por quê? Porque Apolo, apesar de ser extremamente competente, extremamente eloquente, ele era limitado. Ele só ministrou aquilo que ele conhecia. Então ele conhecia o batismo de João. Amém, irmãos? E nessa limitação, apóstolo Paulo diz, como se dissesse o seguinte: então vocês precisam ir além. Existe algo a mais, existe algo além daquilo que vocês conhecem. E dizendo isso para o povo, já no verso 5 do capítulo, no verso 6 do capítulo 19, a Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre esses irmãos e eles foram batizados no Espírito Santo. Quantos estão comigo nessa manhã? Vem comigo agora para Mateus capítulo 3, verso 10. E depois deixa esse texto aberto que nós vamos voltar nele agorinha. Verso 10 não, verso 11. Aleluia, Jesus. Verso 11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Preste atenção, irmão, em nome de Jesus. Na nossa vida espiritual, Deus tem algo com o número 3 que é impressionante. E na nossa vida espiritual não é diferente. Existem 3 etapas. Amém? A primeira etapa é quando você se arrepende. E ao arrepender, você é mergulhado nas águas. Mas existe algo além disso, que é o que nós dizemos aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que é o batismo no Espírito Santo. Só que além do batismo no Espírito Santo, existe um outro batismo, que é o batismo no fogo. Amém? Irmão, você sabe tocar aquela música de dentro para fora, Gabriel? Você sabe tocar ela aqui no teclado? Vem aqui, larga tudo aí, fica tranquilo, vai dar certo. Então, existe algo além, existe algo mais profundo. E eu quero voltar aqui para o texto, em Atos capítulo 18, e mencionar para você sobre Priscila e Áquila, que eram os discipuladores de Apolo. Para o judeu, o significado do nome é muito importante. E há um significado para cada nome judeu dado naquele tempo. E o nome Priscila significa algo velho.
e Áquila significa águia. E quando você junta os dois, que eram um casal, Áquia, águia, Priscila, velho, você chega a um significado, que é águia velha. Amém? No Salmo 103, verso 5, diz que a águia se renova. Você vai achar hoje artigos na internet dizendo que isso não acontece, mas a Bíblia diz que acontece. E se a Bíblia diz que acontece, acontece. Amém, irmãos? E essa renovação da águia, ela é descrita da seguinte forma: que ela vive 70 anos, mas aos 40 anos de idade, por ela ter vivido muito, algumas características acontecem com essa águia. Ela tem as unhas grandes, o bico muito curvado e as penas extremamente pesadas. Não sei se você sabe, mas a águia é um predador. E a maneira com que ela pega a presa é através das garras, mas não antes de alçar um belo voo. Quantos estão comigo? E ao pegar a presa, ela prende com as garras, leva para um local seguro, que costuma ser no alto de copa de árvores, e ali com o bico, ela começa a cortar aquele alimento para poder se alimentar. Seja ele um rato, seja ele o que for. Amém, irmãos? Porém, quando as garras, as unhas crescem demais, e o bico encurva demais, e as penas pesam demais, a águia, ela se encontra num momento de dificuldade para poder se alimentar, porque ela tem dificuldade de voar, ela tem dificuldade de comer, porque o bico encurvou, e tem dificuldade de pegar a presa, porque as unhas estão grandes demais. E aí, nesse momento, a águia, ela se coloca numa posição em que ela precisa fazer uma escolha. Ela precisa se refugiar em um local para poder fazer com que entre ela num processo de renovação. Diga comigo, renovo. E esse renovo é onde as unhas dela serão trocadas, o bico será ajustado e as penas também serão ajustadas para que ela volte a ter a mobilidade que ela tinha antes. Quantos estão entendendo? E ao acontecer isso, que costuma durar em torno de 5 meses, tá? Ela alça um voo e vive mais em torno de 30 anos. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você. O que a águia era antes, era bom ou não era? Sim ou não? O que era ela antes, era suficiente para que ela pudesse crescer e prosperar, sim ou não? Mas chegou um determinado momento que ela precisou tomar uma decisão. Ela precisou entrar num processo de renovação. E quando nós mencionamos aqui sobre ir mais fundo em Deus, sobre ir mais profundamente no Senhor, é necessário entendermos que ou nós tomamos uma decisão de passar por um processo, ou então morreremos. E que no que diz respeito a morrer, nós podemos deixar claro que é uma morte espiritual. E por isso, você vê na palavra e na Bíblia, um homem chamado Eli, que era um sacerdote, um homem que foi tremendo em Deus, porém o tempo passou e ele não se renovou. E apesar de ter uma posição boa, apesar de ele ser uma pessoa respeitada, apesar de ser uma pessoa íntegra, apesar de ser uma pessoa honesta, ele morreu na cadeira. Quantos podem dizer amém? Parou de ouvir a voz de Deus, porque estava velho, porque estava obsoleto, porque parou o processo de morte.
Porque parou o processo de cruz. Porque parou o processo de renovação. E aí fica limitado. Para quem é antigo na fé aqui, está entendendo o que eu estou falando. Aí Deus te usa tremendamente no começo. Caleno falou sobre isso em Porto Alegre. E aí chega determinado momento, parece que você vai tocar o violão, estou falando de mim, e parece que não flui mais como fluía. Parece que não tem aquele fogo mais que tinha. Parece que você perdeu um pouco até da habilidade. E nesse momento, irmãos, nós precisamos entender algo. Quando Deus tira de nós aquilo que Ele mesmo colocou, é porque Ele quer trazer algo novo. Não é porque Ele desistiu de você. Só que o que você foi até então não é suficiente para fazer com que você continue. Quantos estão entendendo? O que você experimentou até então não é suficiente para que você continue. E aí você se volta para o Senhor. Senhor, aonde eu pequei? Por que que o Senhor não me usa mais daquela forma que o Senhor me usou antigamente? O Espírito Santo traz, porque eu quero melhorar você, meu filho. Porque eu quero trazer penas novas para você. Porque eu quero trazer um bico novo para você. Porque eu quero trazer uma capacidade de pegar as presas do diabo, das mãos do diabo, mais rapidamente. Quantos estão entendendo? E isso se chama processo. Processo que é negado, infelizmente, por muitos. Amém ou não? Estou mentindo, irmãos? Moisés chegou diante da sarça. Foi lindo, uau! Está pegando fogo, mas não está se consumindo. Está falando comigo. Você já viu quando as pessoas são atraídas para Jesus? Uau, Deus está falando comigo, está me dando palavras. Deus está liberando profecias para a minha vida. Aí você quer avançar do jeito que você está. Afinal de contas, você leu lá em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. São os versículos decorados para afagar a alma dos crentes. Só que a continuação no verso 12 e 13 diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus recebe você como você está, mas Ele logo já te coloca num processo de transformação. Quantos estão entendendo? Quantos querem viver algo em Deus? Diga amém. Vou perguntar de novo: quantos querem viver algo em Deus? Diga glória a Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: se que você quiser viver algo em Deus, sem você abrir mão de você mesmo, você não vai viver. Quantos estão entendendo nessa noite, nessa manhã? Costuma pregar de noite, né? Manhã. Não vai. E aí voltando para Moisés, quando ele chegou, Deus atraiu ele. Gostou, meu filho? Achou interessante? Sim,
Maravilhoso, pai. Até se emociona. Beleza. Agora, para você continuar, tira as sandálias dos seus pés. Eu ministrei isso aqui ontem no louvor. Para você ir aonde essa terra é santa, você tem que tirar a sandália dos seus pés. Sabe o que significa sandália, irmão? Orgulho. Eu tive um irmão de São Simão que ficou de mal de mim 7 meses. Aliás, teve muita gente que ficou de mal de mim lá, né? Até hoje eu recebo pedido de perdão. Perdoa, pastor. O que o senhor falou há 7 anos atrás era verdade. Quem é de São Simão sabe o que eu estou falando. E Moisés, ao se deparar nessa situação, ficado empolgado, feliz, Deus tirou o orgulho dele. Voltando para esse irmão que eu esqueci. Esse irmão ficou 7 meses de mal de mim, porque eu virei para ele e falei para ele assim: sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você é orgulhoso. Como assim orgulhoso? Falei, exatamente isso que eu estou vendo agora. Isso é qual que é o problema do seu casamento? É porque você é orgulhoso. Mas orgulhoso por quê? Por que orgulhoso? Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Preste atenção no que eu vou te dizer. Todos nós, o que eu disse? Somos orgulhosos. Todos. Uns mais, outros menos. Mas todos somos. Você quer que eu te cite um orgulho? Pastor, eu não vou pregar não, porque o que eles vão pensar de mim quando eu falar? Espera aí, você está preocupado com a sua reputação? Orgulho? Eu não peço perdão não, porque quem errou comigo foi ele. Espera aí, ele errou com você, mas você é melhor do que ele? Eu acho que não. Então quem é você para não pedir perdão para ele? Orgulho? As pessoas chegam para você e falam assim: o fulano tem defeito, o ciclano tem isso, o ciclano faz aquilo, o ciclano faz aquilo outro. Beleza, eu também acho que eles fazem isso. Mas e você? Eu? Como assim eu? Orgulho. Orgulho. É orgulhoso. É capaz de apontar o dedo para o irmão, mas não é capaz de apontar o dedo para si. Irmão, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Uma experiência que eu tive mais ou menos em 2004. Acho que antes de eu casar. Eu tive uma experiência que depois foi me explicado que foi uma experiência de cruz, aonde o Espírito Santo literalmente mostrou para mim, Leonardo Teles da Silva, quem eu era. E eu fiquei desesperado. Eu fiquei tão desesperado. Vou confessar algo para vocês aqui, que eu pensei até em tirar minha vida. Falei, não tem recurso. Só que eu fui orientado e fui discipulado na época. Espera aí, o Senhor mostrou para você, não é para você ficar com esse sentimento de autocomiseração, porque isso é orgulho. O Senhor está mostrando para você, para que você tenha uma consciência de quem você é, para que a partir de agora você busque a transformação em Deus, para o que você pode se tornar no Senhor. E aí eu entendi que o importante não é como eu era, e sim naquilo que eu poderia me tornar. Quantos estão comigo? E todos nós precisamos dessa experiência. Pessoas que se magoam facilmente. Não, nem facilmente. Eu vou fundo. Pessoas que se magoam com outras pessoas porque são orgulhosas. Porque se você tem a consciência de Cristo, você tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Amém? E Filipenses capítulo 2 diz: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, se tornando ou se posicionando na forma de servo. Bom, se você tem um sentimento que houve em Cristo Jesus, escute, você não tem mais direito do que ninguém. E se você não tem mais direito do que ninguém, o que é uma ofensa? O que os russos estão fazendo com a Ucrânia agora? Estão ofendendo a Ucrânia, estão atacando a Ucrânia. O que é uma ofensa? É quando alguém invade o seu direito. Diga comigo, eu sou ofendido quando alguém ultrapassa o meu direito. É ou não é? Se você não tem direito, como que você vai ser ofendido? Por isso que a primeira fase do cristianismo, e agora eu vou dizer para os novos, é você morrer para você mesmo. Porque se você não morre para você mesmo, você continua almático, como o profeta João acabou de falar. E aí você continuando almático, você vai ser conduzido pelo que você sente. E nós não podemos caminhar pelo que sentimos, nós precisamos caminhar pela fé. E fé, muitas vezes, e eu vou dizer que na maioria das vezes, é caminhar no escuro, aonde você simplesmente não tem nenhum tipo de conforto na alma. Quantos estão entendendo nessa noite, nessa manhã? Quantos estão entendendo? Então o que o Espírito Santo quer fazer aqui nessa manhã? Trazer um entendimento para você, que você que é velho, tem que tomar uma decisão hoje. E você que é novo, precisa entender hoje o que é o Evangelho de fato. E o Evangelho de fato, meu irmão, não é musiquinha cantada para você se divertir no sábado à noite, não. Afinal de contas, eu saí do mundo. Então no culto de sábado tem que ter algo atrativo, porque eu sou tão importante, que eu deixei a boate lá para vir para a igreja. Você deixou a boate para vir para a igreja, senão você vai para o inferno, como todo mundo que está indo para o inferno está na boate. E falar de inferno não é falta de sabedoria não, irmãos. É uma realidade bíblica. Jesus falou mais de inferno que de céu. Estou mentindo? Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você que é novo, aprenda isso. Evangelho é você ser juntamente com Cristo crucificado na cruz. A velocidade desse processo depende de você. Porque se você achar que se você morrer de uma vez vai ser dolorido demais, aí você vai ter que ir mais devagar. Mas eu sou obrigado a dizer que o importante é você entrar no processo. A velocidade é uma decisão sua, mas é importante. E você que é velho, você que é mais velho na fé, Deus quer te levar além, mas para Ele te levar além, você vai ter que ser renovado. Para Ele te levar além, você vai ter que se posicionar como os meninos da fé se posicionam aqui na frente, prostrados. Afinal de contas, um pastor não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, o que o povo vai pensar dele? Afinal de contas, ele é muito importante, então ele tem uma reputação. Ô meu irmão, nós não somos nada não, irmão.
Quem quer ser o maior tem que ser o menor. É assim que diz a Bíblia. Nós estamos aqui na frente, não é porque a gente é mais importante, não. É porque existe uma responsabilidade maior sobre as nossas costas. Talvez você dormiu a noite inteira. Eu não dormi nada. A Paula perguntou, eu quase menti. Eu gaguejei. Eu não dormi nada, por quê? Porque há um peso de responsabilidade. Porque eu estou aqui para servir vocês. E quando nós entendemos isso, nós não somos os mais importantes. Nós somos os menores. Quem é importante aqui, diga glória a Deus. Eu não sou não. Que bom que você é. Se você quiser uma luz para você, nós focamos aqui. Isso aqui não é palco, irmão. Isso aqui é uma plataforma, um altar. Na verdade, isso aqui não é um altar. O altar somos nós, amém? E os altares sobem aqui. O que é altar? É alguém que decidiu morrer, meu irmão. Alguém que decidiu parar de viver pelos seus próprios sonhos. É alguém que deixou uma clínica prontinha em São Simão para pagar aluguel numa salinha, numa clínica lá em Primavera do Leste. Quem é de São Simão que sabe como é que é na clínica lá. As pessoas falam até hoje, o quê? Doutor Leonardo foi embora? Não é possível. Porque eu fui embora de São Simão, não é porque eu não tinha sucesso lá não, irmãos. Quem é de lá sabe o que eu estou falando. É? Fui embora de lá porque eu fui obediente a uma palavra. Não vivo mais para mim. E hoje nós temos frutos aqui. Levanta a mão aí, Gustavinha. Levanta a mão, William. Levanta a mão, Beatriz. Levanta a mão aí, de Cléia. Amém. Lá no meu consultório, sentou lá, chegou lá com jeito de Neymar. E eu entrei na roda, né, Beth? Tentava imitar ele para ver se ganhava o coração dele. Eu falei assim, Jesus vai te pegar, neném. E ele achando que eu gostava de ser que nem o Neymar. Como é que Gustavo, que você fazia? E eu fazia. Fiz-me de tolo para ganhar o tolo. E comecei a orar por ele, porque Deus me disse que ele seria um Billy Graham em Primavera. Mas isso não é privilégio, ou isso não é coisa boa não, meu irmão. Isso é pancada nas suas costas, viu? E aí comecei a orar e tal, me dar oportunidade, Espírito Santo. Nós não tínhamos igreja na época, foi pandemia, fechou tudo. E um belo dia eu profetizei na vida dele lá. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós somos igreja, nós não precisamos estar na igreja para manifestar a igreja. Amém. A igreja é você, meu irmão. Quem carrega o Espírito Santo não é esse salão bonito aqui. É você. Sou eu. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso. E aí eu profetizei na vida dele, um belo dia ele me liga. Ele falou assim, eu vou na igreja tal. Eu falei, vai aonde você quiser, meu irmão, só não fica sem ir na igreja. E falei para ele, quando eu tiver igreja aqui, você vai caminhar comigo. Eu não sei, porque eu estou lá com o pastor. Eu falei, não, beleza. Só estou te falando o que Deus me falou. E aí ele me liga e fala assim, pastor, Deus me pegou na igreja lá tal. Pastor, estou chorando até agora. Amém? Fruto de uma obediência de sair de São Simão, largar tudo para trás. A igreja de São Simão, o Gustavo deixou ela, ele sabe o tanto que nós sofremos lá em São Simão. Porque você substituir, cara,
sem bajulação, que todo mundo me conhece sabe. Mas o Gustavo é melhor do que eu, irmão. A Paula é melhor do que a Deliene. Não, é. Sem mimimi. Aí eu. Uma igreja que tinha tido pastor Volney, alguém conhece ele? É um pastor desconhecido aí. Aí depois pastor Gustavo, alguém conhece ele? Olha o menino aí que tem. Aí eu. Então, quase nada de carisma. As palavras é só pancada no cérebro. E o povo saindo da igreja, irmão, que me deu um desespero. Aí depois de 3 anos, muita luta, muito aprendizado, deixamos uma igreja que hoje é intitulada como a Igreja do Fogo. Para ir para a Primavera do Leste. Só isso que eu vou falar. Quantos estão entendendo? Então, se você não estiver disposto a dizer não para você mesmo, Deus não pode fazer. Se você não estiver disposto a um renovo, Deus não vai fazer. Deus não pode e não vai. Não podemos esquecer que o Espírito Santo, Ele é o mesmo, amém? E a palavra diz que Ele faz isso, ó. Quem é? Sou eu, Jesus. Jesus. Eu vou lá na porta, porque diz que Ele é muito poderoso, então eu vou lá na porta receber Ele. Sim, Senhor Jesus. Eu vim aqui abençoar a sua vida, amém, eu recebo. Fecha a porta, eu recebo. Pode abençoar a minha vida. Aí Jesus, como é bom e a sua misericórdia dura para sempre, eu te abençoo. Seja abençoado nisso, nas suas finanças, na sua saúde. Eu recebo, chora. Aí Jesus fala assim: posso entrar? Então, Jesus, a casa não está arrumada. O senhor pode voltar outro dia? Aí Jesus, como é muito bom, fala assim: posso. Aí ele abre a porta, fecha a porta de novo e Jesus vai embora. Aí passa outro dia, Jesus vem de novo. Aí ele abre a porta: oi Jesus, tudo bem? Foi tão bom aquela oração que o senhor fez comigo. Minha vida mudou, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei: amém, meu filho, mas eu posso entrar, passear com você? Porque quando nós temos comunhão com Jesus, nós adquirimos as características de Jesus. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós nos relacionamos. Amém? E às vezes a pessoa não quer. Não, eu quero ser abençoado, eu quero as bênçãos, mas eu não quero mudança. Eu quero milagre, mas eu não quero ser transformado. Porque assim, eu estou feliz do jeito que eu estou. Mas eu preciso ser abençoado, mas eu estou feliz. Aí Jesus, como muito educado e fino que é, tudo bem. Mas o senhor volta outro dia? Volto. Aí no terceiro dia Jesus volta. Quantos estão entendendo nessa manhã? Meu irmão, a decisão de abrir a porta e fazer Jesus sentar na sua mesa, ver a bagunça que está na tua casa, expor a sua nudez, expor as suas falhas, expor as suas dificuldades, expor as suas fraquezas, essa decisão é sua. O Gustavo pode chorar, espernear, mas a Paula aqui, o tanto que for, se você não decidir, não vai adiantar nada. Quantos estão entendendo nessa manhã?
Outra coisa que você não pode esquecer, que é básico, 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 básico: a salvação é coletiva? A salvação é o quê? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: dá seus pulos, menino. Estou mentindo? Está entendendo por que o povo saiu da igreja agora, seus irmãos? Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, eu me atento a uma frase de Pedro: que importa para mim é agradar a Deus e não a homens. Não significa que eu tenho que ser indelicado, grosso, sem educação, não. Tem nada a ver com isso, porque isso não faz parte da natureza de Cristo. Mas significa que eu não posso negociar a verdade. Amém? O que Deus quer fazer aqui nessa manhã é batizar os novos no Espírito Santo. O que Deus quer fazer aqui nessa manhã, mediante uma decisão sua, é batizar no fogo aqueles que já estão na caminhada há um tempo. Quando eu assumi a igreja de São Simão, eu recebi uma visita de um pastor desconhecido, o pastor Calênio. Um menino aí. E ficou na minha casa uns dias. Quem conhece já imaginou aí, né? E estava ele e o Josinaldo. Aí o Josinaldo disse: ó, pastor, você vai tocar um violão aí, é? Falei: vou. Pois toca aí, homem. E amém. Isso está na sala da minha casa. Toca aí, adore aí, ó. Adore aí. Eu adoro. Começamos a adorar. Martins estava lá. Martins está em Primavera hoje. Rapaz, de repente, diga comigo assim: Deus faz sempre de repente. Então você que está me olhando aqui agora, daqui a pouco vai haver um de repente na sua vida. E você nunca mais será o mesmo. E aí eu tocando violão lá, homem. Tocando, homem. E de repente, o meu corpo começou a queimar. E eu fiquei desesperado. E eu gritava dentro da minha casa: eu estou queimando. Eu estou queimando. Mas não falei desse jeito não, eu gritava mesmo: eu estou queimando, eu estou queimando. E o Josinaldo só soprou no meu ouvido assim: pois Deus está te batizando com o espírito de fogo. É no fogo que tu está sendo batizado agora, pastor. Meu irmão, foi a maior experiência que eu tive na minha vida, até hoje. Dentro da sala de estar da minha casa em São Simão, Goiás, aonde todo mundo pergunta: por acaso pode vir coisa boa de lá? A igreja de São Simão vai ser a igreja mais relevante depois de Trindade aqui nesse Ministério Casa de Adoração. Eu vou dizer por quê. Porque a igreja de São Simão adquiriu uma cultura. Eu falei sobre isso domingo lá em Primavera. Amém? Se a igreja de Primavera entender isso, nós vamos correr atrás de vocês, viu, São Simão? Eu vou. Eu sou competitivo. Só não. Adquiriu uma cultura. Amém? Então o que Deus vai fazer aqui nessa manhã é dar para você a maior experiência espiritual da sua vida.
Daqui a pouco. Daqui a pouco. Antes eu quero que você entenda uma coisa. O primeiro homem cheio do Espírito Santo na Bíblia foi um homem chamado Bezalel. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui, diga amém. E eu vou fechar minha palavra com isso. Quando Deus encheu esse homem com o Espírito Santo, não foi com a habilidade de babar, e nem de chorar, e nem de pular e espernear. Foi com a habilidade de ser um engenheiro. Foi Bezalel que teve a direção de construir o tabernáculo de Moisés. Nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, Deus irá levantar jovens, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo. E quando eu digo cheios do Espírito Santo, eu digo com a característica, a essência de Jesus, pura e genuína. Eu creio nisso em nome de Jesus. É a igreja inclusive que vai ser arrebatada. E eu estou dizendo isso porque eu acredito no avivamento da chuva serôdia. Eu acredito no avivamento que vai ser antes da volta de Jesus. Por que eu acredito nisso? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então Ele quer levar o máximo possível de pessoas, porque Ele sabe que na grande tribulação vai ser pancada. E Ele sabe que para Ele levar, Ele precisa trazer um avivamento. E para Ele trazer um avivamento, Ele precisa de uma igreja genuína. E essa igreja, ela vai ser cheia do Espírito Santo também, dentro daquilo que Deus te chamou como profissão. Por quê, pastor? Para que você alcance todas as esferas da sociedade. Os frutos que eu tenho em primavera, eu ganhei aplicando anestesia, dando agulhada. Que o William falou que a minha mão é boa. Então a minha habilidade como dentista, dada pelo Senhor, amém? Quem me deu habilidade para trabalhar, a Beth é prova disso. Foi o Senhor Jesus. Foi com um intuito: glorificar o nome de Jesus nesse tempo, para chamar a atenção das pessoas que hoje não acreditam mais na entidade chamada igreja. Chama as pessoas para ir para a igreja hoje. Chega na pessoa e fala assim: meu irmão, vamos no culto comigo. A pessoa na hora bloqueia o coração. Culto? Pastor que quer meu dinheiro? Pastor que trai a esposa? Pastor que mente? Vou não. Só que quando você é igreja genuína e é habilidoso dentro daquilo que Deus confiou a você como profissão, você adquire algo que se chama credibilidade. A credibilidade gerada pela capacitação que Deus colocou sobre você faz com que as pessoas abram o coração para ouvir de Jesus através de você. Bom, quem está entendendo isso nessa manhã? E aí você vai ganhar as pessoas dentro do seu estabelecimento, dentro da sua profissão, dentro da sua escola. E aí elas chegarão em você e falarão para você: você tem alguma igreja? Não foi isso, Éder, que você teve essa experiência essa semana? Eletricista. Estava ali trabalhando, mexendo em fio elétrico, e de repente ele levou um choque do Espírito. Estou brincando. E a mulher chegou para ele e falou assim, em lágrimas: você é crente, não é? Ele falou assim: sou. O Espírito Santo me falou. E o Éder falou assim: amém e tal. Começou a conversar com ela, e ela falou que não fazia parte de uma igreja. Que igreja que você faz parte? Eu quero ir.
Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Agora preste atenção. Isso é uma configuração para esses últimos dias. Amém? Mas não significa que você tem que abandonar o que Deus ensinou no passado. Por isso, eu comecei a palavra dizendo: esses dias aqui são dias de resgate. Diga comigo, resgate. Resgate do quê? Resgate da essência que nós vivemos 20, 30 anos atrás aqui no Brasil. Meu irmão, quando eu fui batizado no Espírito Santo, 2003, eu saí de São Simão, a gente teve um evento em Anápolis, chamado Comep, que é da Assembleia de Deus. E ali estava ministrando ali um pessoal, e eles chamaram para ser batizado no Espírito Santo. E eu estava numa turma, eu, Deliane, Juliano, meu irmão, Viviane, minha cunhada, Roberta, minha irmã, e os filhos do Rossini, o Bruno, o Lucas e a Alana. Todo mundo solteiro, até então. E aí desceu todo mundo, porque lá a igreja lá é como se fosse cinema antigo. A plataforma fica lá embaixo e você vai. E aí o colérico durão aqui falou: vou não. Alguém já riu e falou assim: ih, é esse que Deus quer. Aí desceu o Juliano, desceu o Deliene, desceu todo mundo. E os povos lá, rapaz, de repente minhas pernas começaram a tremer. Começaram a sacudir desse jeito aqui, ó. E quando eu vi, eu fui levantado da cadeira. Estou falando sério. Eu fui levantado, foi uma experiência sobrenatural. Eu fui levantado e fui conduzido. É como se tivesse um anjo nas minhas costas. Vai, você vai, hoje você vai. E eu já desci, quando cheguei lá perto, já comecei a tremer minhas mãos. Aí veio uma menina, uma moça, gordinha. Deve ser por isso, né? Transferiu. E colocou a mão assim na minha garganta. Seja batizado no Espírito Santo. Irmãos, eu acordei 5 minutos depois, no meio de um grupo de jovens, e eu tentava falar e só saía. Eu levantei, encontrei o meu pastor, o pastor Edson Bruno. Fui ao encontro dele para falar para ele assim: pastor, estou muito feliz. Quando eu abracei ele, fez irmãos, esses eram os batismos do Espírito Santo há 20 anos atrás. Então escute, para a gente finalizar. Nesse tempo, Deus vai levantar homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças cheios do Espírito Santo dentro do seu estabelecimento para influenciar as esferas da sociedade. Porém, com o resgate daquilo que Deus fez em Atos dos Apóstolos, daquilo que Deus fez há 20 anos atrás no Brasil. Quantos creem nisso? E a minha oração hoje é que haja a fusão dessas duas mentalidades. Não é porque Deus trouxe algo novo, uma configuração nova, ou até, na verdade não é novo, foi ensinado errado no passado. Foi ensinado no passado que para você ser homem de Deus, você tem que largar a sua profissão e subir numa plataforma e saber pregar para as multidões com microfone. Não! Não é assim. Não é, irmão. As pessoas mais usadas pelo Senhor muitas vezes estão nos bastidores da igreja. Bastidores. Ontem a gente conversando na viagem, e a gente veio cantando, e postamos até um vídeo pro Gustavo, o Danielzinho lá atrás assim, ó,
com aquela cara assim, imitando, acho que a Deliene, né? E aí começamos um assunto nesse sentido, tipo assim, quem é e quem não é. Tipo assim, quem é cheio do Espírito Santo, quem não é. E eu virei e falei assim: Lucas, a sua mãe é mais crente do que eu. Mas por quê? Porque talvez ao olhar para mim, com a eloquência de Apolo que eu possa ter, acha que eu sou alguma coisa. Irmãos, isso aqui não quer dizer nada. Bastidores, a minha esposa é a minha retaguarda, é a pessoa que me guarda, é a pessoa que ora e intercede para que eu esteja aqui, é a pessoa que nessa hora está pagando o preço olhando criança, porque senão eu não consigo. Quantos estão entendendo? Quem foi maior, Billy Graham ou quem ganhou Billy Graham? Estou te perguntando, quem foi maior, Billy Graham ou quem ganhou Billy Graham? Está entendendo? Talvez o cara ganhou só o Billy Graham, porque Deus não se impressiona com números. Deus se impressiona com isso aqui, ó. Deus te impressiona não. Deus tem compromisso com a verdade. Então se você é pouco talentoso, assuma. Não tem talento para cantar, nem nada. Mas significa que eu não vou ser usado por Deus? Tem que cair por terra essa mentalidade em nome de Jesus, irmão. Sangue do Cordeiro. Jesus está voltando, irmão. Tem que cair por terra. Porque se houvesse entendimento, você vai sair daqui voando. E eu vou terminar dizendo o que eu comecei falando. Quero pôr fogo no seu coração nessa manhã. Quero pôr um fogo de ousadia que você nunca teve no seu coração nessa manhã. Ousadia para colocar a mão sobre as pessoas, elas serem curadas. Ousadia para poder profetizar na vida das pessoas e a vida delas serem transformadas e mudadas. Quantos testemunhos eu tenho, irmãos? Eu tenho mais testemunho de vida mudada com a oração que eu fiz no secreto, do que testemunhos que vidas foram mudadas pela minha plataforma, pela minha performance na plataforma. E eu sou recém-convertido, tenho só 20 anos. Amém? Fique de pé no seu lugar. E eu vou fazer diferente. Eu não vou chamar à frente. Você vem se você quiser. Agora, eu vou fazer que nem o Neto fez. Que nós somos meio parecidos, né? Se você não quiser mudar, fica aí, irmão. Eu não vou deixar de chamar e não vou deixar de... Não vou. Porque eu só vou ficar triste, porque é uma oportunidade única. E você está perdendo. Mas quem sabe Deus dá tempo de Jesus bater de novo na porta, como está batendo aqui hoje, né? E eu quero que você comece a orar agora. Você não vai depender da minha oração. Você não vai depender da minha eloquência. Você não vai depender da minha performance. Eu não quero nem muito músico aqui. Só o tecladinho. Se o Espírito Santo autorizar, eu chamo o restante. Eu quero que você nesta hora faça algo pessoal. Eu quero fazer uma simulação aqui nessa manhã, como se você estivesse no seu quarto, fechada a porta, mas com um bônus. O bônus de alguém, de várias pessoas que pagaram um preço de oração para você receber o que você está recebendo aqui nesses dias. Então está tudo muito fácil, meu irmão. Só você querer. Comece. Vocês serão batizados, muitos aqui, sem nenhum toque de ninguém na sua cabeça.
Nós vamos ministrar em você, mas muitos aqui receberão sem nenhum tipo de toque. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser fazer. Se o Espírito está sujeito ao profeta, o profeta aqui que sou eu, abstenho totalmente do meu direito, para que o Senhor tenha liberdade para fazer o que nenhum homem fez. Anjos do Senhor, ordenados pelo céu, comece a ministrar nesses irmãos que estão aqui. Anjos com tenaz de fogo tiradas do altar de Deus, comece a purificar irmãos aqui. Eu quero deixar tudo e te dar tudo, ó Cordeiro. Eu quero deixar tudo, eu quero deixar tudo e te dar